Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. Essa é a Alice, que está querendo aparecer, toda vez ela fica querendo aparecer nos vídeos. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre a nova revelação da ciência, né, que trouxe então a segunda possível cura do HIV. Segunda por quê? Porque na verdade isso não é novo. Isso já aconteceu antes, né, com o que a gente chama de paciente de Berlim, que na verdade nem é de Berlim, ele é dos Estados Unidos, mas ele veio para mostrar que é possível sim curar do HIV. Em quais situações? A gente vai falar disso aqui agora. O que apareceu agora foi o seguinte: igual ao paciente de Berlim, o paciente de Londres, ele tinha leucemia, que é um câncer, um tipo de câncer que atinge a medula óssea. A medula óssea é o órgão responsável por produzir sangue, né? Então o que acontece é que a pessoa apresentou um tipo de câncer que afetava então o órgão principal responsável pela produção de sangue. E igual ao paciente de Berlim, o paciente de Londres recebeu uma medula óssea, ou seja, células-tronco que iam produzir o sangue então, só que com uma particularidade. A medula óssea que os dois receberam é uma medula óssea que apresenta uma deficiência numa proteína, né, num receptor chamado CCR5. Esse CCR5 é um receptor que o HIV usa para poder se acoplar à célula de defesa do organismo, que no caso é a célula de CD4. E como que isso funciona? Para explicar bem rapidinho é o seguinte: todos nós temos as células de defesa, que são o TCD4. Na parte de fora da célula de defesa, nós temos receptores, vários tipos de proteína. Duas delas são usadas para o HIV poder acoplar no CD4. Uma delas é o CCR5 e a outra é o que a gente chama comumente de X4. Então, o que acontece é que o CCR5, que é mais famoso, o HIV entra no organismo e ele usa esse receptor para poder acoplar no CD4. Vamos imaginar que ele seja assim. Então o HIV vem aqui, acoplou. Nisso ele consegue entrar então para dentro da célula. O que acontece é que por alguma característica genética, esse receptor CCR5 tem alguma deficiência. Vamos supor que ele seja assim. Quando o HIV vem, ele não consegue acoplar, então ele não consegue usar essa célula de defesa para replicar outros vírus. Então o HIV não consegue transformar a nossa célula de defesa em fábricas de outros vírus. Então, por isso, pessoas que têm essa deficiência do CCR5, elas não se infectam com HIV. E não é muito pouca gente não, tá? Foi feito um estudo que cerca de 9% das pessoas em diversos países do mundo possuem uma deficiência no CCR5. E de onde surge essa imunidade natural do HIV? Né? Na verdade, existem também algumas teorias, tá? Das duas mais sólidas, assim, uma delas diz que pode ter sido da época da febre bubônica, onde um vírus parecido com o HIV, ele usava também o CCR5 para se fundir com a célula de defesa do organismo. E como essa febre ela acometeu grande parte do mundo e ela dizimou nações inteiras, as pessoas que sobreviviam eram pessoas que tinham, então, essa deficiência do CCR5, que era um gene recessivo. Lembra do azinho? Então, o que acontece é que azinho, uma pessoa que sobreviveu, se relacionou com uma outra pessoa azinha, recessiva também. Então, essa deficiência foi transmitida para os seus descendentes. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é de que ela veio, na verdade, dos vikings, lá da época dos vikings, século 10 ou 11. Eles fizeram uma avaliação que quanto mais ao norte da Europa, maior o número de pessoas que tinham essa deficiência do CCR5. E o que diferencia desses pacientes, porque na verdade essa experiência de transplante de células com essa deficiência no CCR5, esse defeito no CCR5, ela já é feita muitas outras vezes. Só que, na verdade, elas voltam. O HIV acabava voltando depois de 9 meses e voltava, às vezes, muito mais forte, né? Então, N testes foram feitos. Até hoje não se sabe por que o paciente de Berlim se tornou, então, de fato, livre do HIV. Mas, até hoje, de todos os casos, o único que foi considerado como cura real é o paciente de Berlim. E por que o paciente de Londres não é considerada ainda uma cura real, né? Ela é o que a gente chama de cura funcional, né? Que é quando o HIV ele não tem mais um poder de replicação dentro do organismo, mas ele ainda existe em certa quantidade ou em alguns lugares onde não se pode ver de fato, porque ainda tem 1 ano e meio
que ele parou de tomar o medicamento. Nós estamos em março de 2019 e tem então 1 ano e meio que ele parou de tomar os medicamentos e o transplante foi feito e o vírus ainda não retornou. Então ele precisa de um prazo maior para ser considerado de fato uma cura. E o que diferencia o paciente de Londres e o de Berlim, basicamente, é que o paciente de Londres, o novo paciente, ele não teve tantos problemas do transplante de medula como teve o paciente de Berlim. Na verdade, o paciente de Berlim se estrepou muito para até conseguir, de fato, estar hoje estabilizado. Né? Então ele entrou em coma, ele teve que ficar em coma induzido, inclusive, por muito tempo. Então foi uma recuperação muito complexa, até porque um transplante não é algo muito simples de fazer. E uma outra diferença básica que está tendo também no paciente de Londres é que eles estão também cuidando para que não haja infecção de vírus que usa aquela proteína X4, lembra que eu falei anteriormente? Que tem o CCR5 e o X4. Então eles estão também prevenindo a infecção pelo X4. Então o paciente está tomando algo que eu acho que é tipo PrEP, porque ele não fala... nos estudos, nas informações preliminares, não fala qual é o tipo de medicamento que ele está usando para evitar a infecção, mas eu acredito que seja a PrEP, que é a mistura de entre estabina e tenofovir que a gente já tem aí no Brasil de boa. E quais são os problemas que isso pode acarretar? Primeiro é que não é todo mundo que está precisando de um transplante de medula, né? Isso não é tão simples assim. Achar uma medula compatível é algo muito complexo, né? Haja vista aí o que a gente tem de fila de transplante e pessoas que ainda infelizmente morrem esperando por uma medula óssea, né? O segundo é que para fazer um transplante a pessoa tem que passar por um processo muito drástico de imunossupressão, ou seja, ela tem que tomar medicamentos para baixar níveis mínimos a imunidade, para não rejeitar a medula que vai receber. Né? Esse período também é um período muito crítico, onde a pessoa está aberta a diversas doenças, assim como uma pessoa com AIDS, né? Ela pode estar sujeita a pegar algumas doenças oportunistas desse sistema imunodeprimido e também ela vai passar por medicamentos, muitas vezes pelo resto da vida. Então ela vai tomar medicamentos muito fortes para evitar a rejeição desse órgão transplantado. Então aí, colocando numa balança, não é interessante você pegar uma pessoa que toma medicamento antirretroviral e dar para ela medicamento contra a rejeição. Né? Não faz muito sentido fazer isso, até porque os medicamentos contra a rejeição, a eficácia dele, né? Vamos falar de eficácia, mas assim, tipo, a resposta dos medicamentos antirretrovirais é muito maior do que dos medicamentos para pessoas transplantadas, né? E isso qualquer órgão transplantado pode dar algum problema depois do transplante. E por que que isso é importante, né? Por que que essa segunda possível cura, ela é tão importante? Primeiro é porque a gente sabe hoje, né, e comprovando cada vez mais, que ataques ao CCR5, né, um foco no CCR5 é algo que deve continuar sendo feito, né, porque ele demonstra de fato que essa proteína é uma proteína importante para o vírus acoplar nela. Então, quanto mais a gente conseguir mexer com ela, melhor para a gente conseguir atingir então uma cura futura. E segundo, é porque de fato ela traz uma ideia de que existe sim, pode existir uma cura para o HIV. Né? Então é uma coisa que também dá uma esperança, um grito de esperança, porém, como eu falei anteriormente, não é para todo mundo. Tá? A cura do HIV nesse caso é uma medida extrema. A pessoa recebeu a medula porque ela poderia morrer de câncer. Então não é o caso hoje de uma infecção que é considerada controlável. O HIV é uma infecção fácil de tratar clinicamente. Né? Ela é uma infecção que, se você tomar os medicamentos, você consegue se manter bem, saudável, independente do vírus. E além desse estudo, existem muitos outros estudos que estão em curso, né, para falar sobre a cura do HIV. Inclusive tem um estudo daqui do Brasil muito promissor, que é do Ricardo Dias, o nome do cientista. O cara é muito bom e ele inclui 5 estratégias de ataque ao HIV muito interessante, tá? Mas eu vou falar disso num outro vídeo. Eu já falei um pouco disso num videozinho que eu vou colocar aqui em cima, mas eu vou falar mais detalhadamente num outro vídeo específico sobre essa pesquisa. Eu só estou esperando ele passar mais informações mais detalhadas sobre isso, tá? Enfim, o importante é que a gente saiba que a cura foi possível nesse primeiro caso, há 12 anos atrás, e possivelmente nesse segundo caso, mais recentemente, do paciente de Londres, mas não é uma coisa para todo mundo. Então a gente não pode achar que agora eu vou esperar, não vou tomar remédio porque vai vir a cura. Calma, não é bem assim. O que a gente tem agora é medicamento.
Esses medicamentos a gente precisa tomar deles para que a gente fique saudável e é neles que a gente tem que se apoiar. Tá? Então, vamos esperar com esperança, vamos ficar felizes, vamos esperar com esperança, vamos ficar felizes com esse resultado, mas entender que isso é um processo ainda científico e ciência leva tempo e que a gente precisa se apoiar no que a gente tem hoje, tá bom? É isso aí, muito obrigado a vocês por estarem assistindo esse vídeo, um beijo a todos e a gente se fala. E qualquer coisa, deixa comentário aí no vídeo que eu vou respondendo assim que eu conseguir, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau!